Olá, eu saúdo a você que está acompanhando conosco mais esse episódio do programa Tipologia Bíblica com a paz do Senhor Jesus. Em especial a você que está nos acompanhando pela TV Manaim e pelas demais mídias sociais da Igreja Cristã Maranata. Nesse episódio, nós iremos abordar o tema As 7 Festas de Israel. Iremos abordar hoje 4 dessas 7 festas e 3 no episódio posterior. E para abordarmos esse assunto, está de volta conosco aqui o pastor Fádios Alvim. Pastor Fádios, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Alexandre, a paz do Senhor a todos aqueles que acompanham esse programa, têm participado conosco. É uma alegria estar aqui novamente. E hoje nós estamos aqui conosco, nosso convidado especial aqui pela primeira vez participando conosco, o pastor Carlos Dario. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, pastor Alexandre, a paz do Senhor a todos que nos acompanham. É uma alegria estar aqui para falar um pouco mais sobre as coisas do Senhor, né? As festas, esse assunto que é de extrema importância para a nossa vida, né? Amém, glória a Deus. Nós vamos iniciar então esse episódio do programa lendo o texto de Levítico, que vai ser projetado também na tela para nós. Levítico capítulo 23, os versos 1 e 2. Você que está nos acompanhando pode ler conosco esse texto que diz assim: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. São as minhas solenidades. Então o Senhor, ele estabeleceu para Israel algumas festas que trariam à memória de Israel tudo aquilo que Deus havia feito pelo seu povo. E esses momentos o Senhor determinou como momentos muito especial para Israel, né? Nós estamos estudando já o tema Israel e o momento em que Israel foi ao Egito, o momento em que Israel permaneceu no Egito por aproximadamente 400 anos, o momento em que Deus os tirou do Egito, e o Senhor então os chama em um determinado momento dessa caminhada, especificamente ali quando eles estavam no deserto do Sinai, de frente ao Monte Sinai. O Senhor os chama para viverem uma experiência com Ele por meio dessas festas que anualmente o Senhor queria que Israel comemorasse. E nós vamos até colocar aqui as 7 festas, né? Então, a primeira delas era a Páscoa, a segunda os pães ázimos, as primícias, Pentecostes, trombetas, a expiação e os tabernáculos. E entre parênteses aqui estão os nomes, os significados destes nomes, destas festas, né, no original da palavra, que é em hebraico. Nós vamos abordar hoje aqui, com os pastores Carlos Dario, com o pastor Fádios, nós vamos abordar a festa da Páscoa, a festa das primícias, a festa das trombetas e a festa da expiação. E no próximo episódio nós iremos abordar as festas dos pães ázimos, do Pentecostes e dos tabernáculos. Nós não vamos abordar de uma forma sequencial, mas nós vamos tentar abordar de uma forma que fique fácil para os nossos irmãos, para aqueles que estão nos acompanhando, compreender os significados proféticos destas festas, dessas solenidades que o Senhor determinou para que Israel vivesse, porque nós já abordamos, né, os pastores estão aqui conosco, e o pastor Fábio participou de alguns episódios conosco do tema Israel no Egito, da caminhada de Israel pelo deserto, e nós vimos que Deus ele tinha um plano para Israel. Israel ia caminhar 40 anos pelo deserto, e Israel ia chegar naquele lugar que Deus havia preparado para eles, né? Que nós conhecemos na Bíblia como a Terra Prometida. E toda vez que nós nos referimos a Israel, nós lembramos de que Israel era um tipo daquilo que o Senhor iria fazer, que Deus iria fazer no meio da igreja. E como Deus estabeleceu para Israel um plano, Deus estabeleceu para a igreja um plano. E cada uma destas festas,
que Deus estabeleceu para Israel tinham um contexto profético nelas. E nós vamos abordar essas 4 especificamente que nós comentamos aqui. Eu já gostaria de pedir aqui ao pastor Fádios, para que o pastor Fádios iniciasse falando um pouquinho, né, desta abordagem relacionada a estas festas e o que profeticamente significava cada uma destas festas aí, né? Muito bem. Primeira coisa importante, né, Dario, Paulino, e você que nos acompanha, entendermos que a caminhada do povo chega num determinado momento que o Senhor leva Moisés ao monte para ali levar a ele conhecimento de mistérios. Então nós temos que entender que essas festas estão no calendário judaico, né, como o pastor Paulino falou, mas elas têm um caráter profético, que é isso que é importante para nós aqui, né? Não dá para detalhar muito, mas nós vamos pontuar algumas coisas importantes. E lembrar que essa caminhada do povo no deserto era um lugar hostil, era um lugar difícil, né, de você, mas que mesmo assim eles deveriam ter em memória a celebração de que estar na presença de Deus era motivo de alegria e de festejar. Então haviam eventos, episódios na caminhada, assim como hoje também a igreja. Nós estamos neste mundo, um ambiente hostil, é um ambiente, né, difícil, mas caminhar e servir o Senhor na sua presença é algo que nós devemos celebrar, uma grande festa, que a primeira delas, né, que era a festa da Páscoa. Ela marcava o início do calendário judaico. E essa festa, ela, para nós, né, essa festa que foi, inclusive, a saída do Egito, para a igreja, para nós, ela representa a morte de Jesus, porque ele, como Cordeiro de Deus, Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo, com a morte em Jesus, com Cristo morremos, com ele ressuscitamos. Então, está escrito, né, em 1 Coríntios, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, aí é muito importante lembrar que essa experiência de livramento, de vitória, que o Senhor concedeu ao seu povo, ali na caminhada, marcando o início também para nós como igreja, há um memorial, nós não podemos esquecer, era uma ordenança do Senhor, nunca esquecermos aquilo que um dia o Senhor Jesus fez pela sua igreja, pelas nossas vidas. Então é interessante aqui, pastor Fádios, a gente lembrar até os nossos irmãos, os nossos ouvintes, aqueles que estão acompanhando conosco esse programa, que nós já falamos em 2 episódios passados sobre a Páscoa, Sim. né? E a Páscoa era o momento crucial para Israel deixar o Egito Sim. e iniciar uma caminhada em que o Senhor ali, né, orientou para que Israel se juntasse entre suas famílias, para que apresentasse um cordeiro diante do Senhor, e aquele cordeiro e a morte daquele cordeiro ia ser um sinal para Israel, porque eles iam pegar o sangue daquele cordeiro, colocar na verga e nos umbrais das portas das suas casas. Então, o juízo que havia sobre o Egito não atingiria aqueles que tivessem o sinal, né? Então, nós vemos todo esse simbolismo no cordeiro, e quando nós viemos para a igreja no Novo Testamento, a gente vê que João Batista, quando ele foi apontar Jesus para a igreja, ele disse, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Está no Evangelho de João 1:29. E então esse Cordeiro que Israel sacrificou para sair, essa Páscoa que Deus levou Israel a comemorar anualmente, era a morte do Cordeiro. E para nós, como igreja, esse Cordeiro é Jesus, né? Então, todo o início da igreja, após a vinda de Jesus, ela se iniciou com a sua morte.
E Jesus, acho que o mais importante de tudo aqui é que Jesus, é por isso que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, né? Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então veja o contexto profético daquilo que o Senhor fez lá com Israel há muitos anos antes de Jesus e muitos anos antes de nós hoje nos nossos dias, mas que já tinha uma profecia com relação a isso, Isso né? mesmo. E o que a gente vê de importante é o seguinte: Jesus morreu, mas ele ressuscitou ao Amém. terceiro dia. E aí nós vemos isso na outra festa, que é o slide posterior, né? A festa das primícias. A festa das primícias, ela era comemorada no sábado subsequente, no domingo subsequente ao sábado da Páscoa. Ou seja, ela era comemorada no domingo. Aí quando nós vemos aquilo que Jesus fez, que foi morrer e ressuscitar ao terceiro dia, Jesus morreu uma sexta-feira, ressuscitou no domingo, né? Então a festa das primícias. Então a primeira festa que Israel tinha que lembrar, a primeira grande memória de Israel é que tinha um cordeiro que tinha morrido por eles. Então nós como igreja também, né? A grande memória que o Senhor quer trazer a nós a cada dia é que existe um Jesus, um cordeiro de Deus que morreu em nosso favor. Mas muito mais ainda do que só morrer, ele ressuscitou no terceiro dia, ele ressuscitou no domingo. Então o Senhor falou assim: então vocês vão trazer à memória a festa da Páscoa, mas vocês também vão trazer à memória a festa das primícias. A festa das primícias, que era a colheita da cevada, ou seja, o primeiro momento da igreja neste mundo que ocorreu após a morte e a ressurreição de Jesus, né? Então a igreja ela ia começar a viver essa experiência com a ressurreição de Jesus. Até o próprio Paulo aos Coríntios diz, né? Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. A ressurreição de Jesus era um outro momento importante na vida da igreja. Assim como o Senhor queria que Israel fizesse essa menção, essa memória, a igreja também tem que viver essa experiência com o Senhor, né? Para passar para os companheiros, eu vou falar das outras duas rapidamente. Então, a outra é a festa que nós vamos abordar hoje, é a festa das trombetas. Então, veja, a igreja, ela se iniciou, Jesus morreu e ressuscitou para que a igreja pudesse viver uma experiência com ele. E neste tempo de existência da igreja, nesse tempo que nós estamos no mundo, que a igreja está aqui há aproximadamente 2000 anos, né? Sinais de Deus iriam se manifestar, porque as trombetas elas tinham esse significado, né? As trombetas elas tinham um significado que era convocação e preparo do povo para caminhar, para se deslocar, para viver uma experiência com Deus. E os sinais que nós vivemos hoje no mundo, os sinais que nós estamos vendo ao nosso redor são sinais para nos prepararmos, né? Até Paulo também aos Tessalonicenses diz, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Para passar aqui a palavra também ao pastor Dario, a outra festa que nós vamos abordar hoje, que é a festa da expiação, a festa da expiação ela tinha um significado importante para Israel, porque o Senhor queria que Israel recebesse e tivesse na memória da parte do Senhor, né? Tá no slide aqui seguinte, né? Que Israel tivesse na sua memória a importância de estar preparado para ouvir o Senhor, para viver uma experiência com o Senhor. Então na festa da expiação ela tem um significado profético de santificação, né? De preparo. Até o texto de Hebreus diz, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu queria só que no slide seguinte, antes de passar para o pastor Dario, o pastor Fábio podia fazer uma abordagem aqui, que o pastor Fábio já fez nos episódios anteriores, deste mapa, para nós nos localizarmos aonde Israel estava neste momento que o Senhor passa essas orientações das 7 festas para Israel. Muito bem. Israel sai aqui, né, da terra de Gósen, Sucote, Piairote,
ele vem descendo. A princípio, né, o projeto do povo seria atravessar por aqui para ir para Canaã, que era o caminho mais curto. Mas o que Deus havia preparado, né, aqui em Pi-Hairote foi a travessia no Mar Vermelho, e eles descem até o deserto de Sim, Refidim, e aqui eles param de frente para em Horebe, o Monte Sinai, onde Deus então chama Moisés e dá a ele as tábuas da lei, né, os mandamentos, e também ordenanças, como no caso das festas que deveriam ser celebradas. Então, aqui no monte, Moisés recebe toda essa orientação que seria depois para a caminhada deles até a entrada na terra de Canaã. Muitas festas, inclusive, né, pastores, o Senhor, Israel iria viver não só aqui, mas principalmente quando eles chegassem à terra. E nós vamos abordar, inclusive, esses outros pontos aí, né? Inclusive, essas orientações do Senhor, depois os irmãos podem acompanhar também, está em Êxodo 19, capítulo 1, do capítulo 19, do verso 1 ao 3, né? Que quando o Senhor orienta toda essa caminhada de Israel, né? E a festa da Páscoa, que foi a primeira que o Senhor orientou, que está no slide seguinte, lá em Levíticos 23, 5, o Senhor diz assim, né? No primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Nós abordamos, inclusive, em episódios anteriores, essa citação que muitas vezes ela vem relacionada à festa da Páscoa, pela tarde. Nós abordamos nos episódios anteriores, inclusive, o significado profético disso, né? Porque Jesus... O sacrifício da tarde, né? Foi o sacrifício da tarde. Jesus, à tarde, ele morreu para que ele fosse essa Páscoa celebrada, né, diante do Senhor. Pastor Dario, nós temos a festa das primícias, que está no slide posterior aqui. Nós até grifamos algumas vezes, nós sempre mencionamos aos irmãos, né, aqueles que estão nos acompanhando, que nós grifamos algumas vezes para a gente trazer um destaque especial a essas passagens bíblicas, né? Então, são todos grifos nossos aí. O Senhor em Levíticos, no capítulo 23, do 10 a 11... o Senhor, ele orienta sobre a festa, então a festa da Páscoa nós já abordamos, agora o Senhor orienta também sobre a festa das primícias, né? Tem alguns destaques que a gente poderia abordar ali, ó, o molho das primícias da cega, que era levado ao sacerdote, o molho movido perante o sacerdote, nós até comentamos aqui, né? No dia seguinte ao sábado, o pastor Dario poderia fazer algumas abordagens, né, das demais festas também que nós estamos abordando no episódio de hoje. Amém. Queria falar dessa festa das primícias, né? O companheiro já falou aqui sobre quando ocorria, um dia após a Páscoa, né? É interessante que quando você vê a Páscoa, morte, sábado, Jesus estava, né, na morte, né? E no domingo pela manhã, Jesus ressuscita, né? Então, o simbolismo da festa das primícias aqui, ele é muito interessante, porque ele mostra a ressurreição de Cristo. Quando você vê, né, o grifo, né, trareis o molho das primícias da vossa cega. O que é a primícia? É a primeira semeadura e a primeira colheita. Então, quer dizer, antes de qualquer aproveitamento do povo da colheita, era do Senhor. Porque aquele povo ele estava devolvendo ao Senhor o que o Senhor já tinha lhes dado. Tudo que nós oferecemos ao Senhor, ele vem do Senhor e não vem de nós. É importante a gente entender isso. Então ele pegava o molho da cevada, né? E ele movia. Aquilo era tirado da terra e ele era movido perante o Senhor. Assim como Jesus, ele foi tirado da terra. Isso mesmo. Em ressurreição, na sua ressurreição, né?
e ele foi apresentado perante o Pai, agora sim, né, como ressurreto, Vivo. vivo, Glória a Deus. né? Muito bom. Então, esse momento, né, era um momento muito importante, porque Israel agora estava comemorando uma novidade, que era a ressurreição. Assim como a igreja hoje, ela vê que tem direito à ressurreição, porque Jesus ele foi a primícia. Antes a gente falou sobre o texto ali, né, 1 Coríntios 15, 20, né, que ele é o primogênito, né, é a primícia, né, então ele, né, sendo o primeiro que ressuscitou, ele mostra um caminho para a igreja, né, o caminho da ressurreição, né, isso é uma coisa maravilhosa para a igreja, para aqueles que estão nos assistindo. Você tem, em Jesus, você tem o direito da ressurreição, né? Naquele dia maravilhoso da volta de Jesus. Glória a Deus. E tem um texto, então veja só como que existe uma experiência profética para a igreja, né? Jesus morreu como sendo a nossa Páscoa, ele ressuscitou como sendo a nossa primícia, né? A primícia dos mortos. E a ressurreição de Jesus, acho que o pastor Dario abordou muito bem, né? A ressurreição de Jesus ao terceiro dia, no domingo pela manhã, a Bíblia diz, né? A ressurreição de Jesus nos deu essa condição de vida. É interessante que o texto fala que o sacerdote, ele movia o molho, né, perante o Senhor. Acho que essa abordagem foi muito boa, né, do pastor Dario, porque o molho passou a ter vida. Ele tinha sido arrancado da terra, muito bom, né? Ele tinha sido arrancado da terra e passou a ter vida. E aí, depois da ressurreição de Jesus, o Senhor ele começa a manifestar sinais no meio da igreja. Tanto é que Jesus, a Bíblia diz, por um espaço de 40 dias, ele se apresentou vivo com infalíveis provas diante da igreja ali, né? E aí nós pegamos a próxima festa, que é a festa das trombetas. As trombetas, elas tinham um significado muito importante para Israel. O texto de Números 10, 2 diz assim, ó, faze-te 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e elas te servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Mediante o toque das trombetas, ou o povo se preparava para uma grande convocação de Deus, ou eles se preparavam para marchar, porque era ainda a caminhada de Israel pelo deserto, né? E as trombetas de prata já nos faz menção da redenção que Jesus fez para a nossa vida. Então, Jesus como a nossa Páscoa morreu, Jesus como a primícia dos mortos ressuscitou, e agora por meio de Jesus e dos seus sinais, da sua redenção, a prata, nós começamos a viver uma experiência de preparo, uma convocação para um preparo. Então o Senhor é que nos convocou, né, para vivermos o preparo para o arrebatamento, o preparo da igreja para a partida, o preparo da igreja para viver essa experiência com o Senhor. No livro de Números, a gente até não vai abordar com muitos detalhes, mas nesse capítulo 10 do livro de Números, tinha o Senhor fala de alguns toques especiais que a trombeta daria para Israel partir. Por exemplo, se a trombeta tocasse tinindo, né, o tocar tinindo é um som agudo, é um som alto, é um som de despertamento. Então, toda a congregação tinha que se ajuntar. Quando a trombeta ela tocava tinindo, né? Tocava ali em um som que era para despertar mesmo para o momento que eles estavam ali vivendo. Então, essas trombetas são os sinais de Deus, né? Na nossa vida, no nosso meio, na nossa caminhada. A palavra de Deus diz que os sinais seguirão aos que creem, né? Está até no próximo slide. Marcos capítulo 16, verso 27, diz assim, ó, os sinais seguirão os que creem. Então, a trombeta para nós fala dos sinais que nós estamos vendo no mundo hoje,
na lua, no sol, nas estrelas, a angústia das nações, é o amor se esfriando, é a fé se esvaecendo. Então são os sinais que realmente mostra para a igreja que ela está diante de uma santa convocação para que ela possa partir deste mundo um dia, né? Para que ela possa viver com o Senhor. Tem um outro momento que eles tocavam as trombetas, só que quando tinha um momento que eles tocavam as trombetas, a gente vê ali no livro de Números, que eles tocavam as trombetas tinindo, retinindo. Lá no verso 7 diz assim, né? Quando a congregação fosse ajuntada, eles tocariam as trombetas, mas sem retinir, que já era um momento solene. O retinir, a trombeta retinindo, era um momento de despertamento. A trombeta sem retinir, ou seja, o som sem retinir, ou seja, não tão agudo, né? não destacando muito, já era um momento mais solene. Então, a igreja ela é despertada para viver uma experiência de salvação, para que o momento do arrebatamento, esse momento solene, a igreja possa estar pronta. E o povo conhecia esses toques, eles sabiam o que cada toque desse representava. E hoje, para nós como igreja, o Espírito Santo é o encarregado de alertar, de fazer esse ajuntamento do povo, da igreja, para esse momento festivo, mas também para o momento da saída. Isso está a cargo do Espírito Santo, né? E alguns momentos a trombeta ela tocava para ajuntamento da congregação toda, alguns momentos eram grupos individuais que o Senhor ia despertando, mas acho que o mais importante, né, pastor Fades, é que realmente eles tinham o pleno conhecimento destes toques. Sim. Que essas trombetas elas emitiam para que o povo pudesse estar pronto, né? Queria ressaltar aqui também, como os companheiros falaram aqui, o toque era para uma convocação, né? E hoje nós estamos sendo convocados pelos sinais, pelo toque das trombetas. Por quê? O Espírito Santo tem nos convocado para quê? Para o arrebatamento. Para que nós estejamos atentos, né? E a gente precisa estar atento. Lá em 1 Coríntios 15, 52, fala assim: num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O momento da volta de Jesus é o momento do toque da trombeta, aquele toque que nós estamos aguardando tão ansiosamente, né? Então, hoje nós precisamos estar atentos ao toque da trombeta, aos anúncios. Então, tantos anúncios que nós temos visto aí, tantas coisas que têm acontecido, né? Que nós já conversamos em vários momentos, acredito que aqui também já foi conversado em vários momentos, né? Sobre os sinais da volta de Jesus. Mas toque primordial para nós é aquele dia em que nós seremos chamados para o arrebatamento da igreja. E para nós ouvirmos, acho que a gente já consegue inclusive concluir esse episódio. No slide seguinte, a gente vai ver a festa da expiação. Ela tinha um significado, ela era dedicada ao arrependimento do povo, ao jejum e à santificação. Então, a grande mensagem da igreja, Jesus escreveu no livro de Mateus 4,17, né? Arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Então, a grande mensagem da igreja que Jesus deixou é uma mensagem de salvação, para que as pessoas se arrependam. Então, era o significado da festa. O jejum, né, no slide anterior, no posterior, a gente vê em Lucas 5,35, que Jesus fala disso também, né, no Evangelho de Lucas, que o jejum era um recurso da graça. Dias virão, porém, que o esposo lhe será tirado. Então, naqueles dias, jejuarão. Então, a dedicação que o Senhor queria que Israel vivesse é a dedicação que o Senhor tem estabelecido para a igreja, né? A experiência de arrependimento, de novo nascimento,
a experiência de consagração, de santificação, né? O último slide que nós vamos usar nesta abordagem, nós temos o texto de Hebreus capítulo 12, verso 14, que diz assim, ó, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então, por que nós alcançamos esse entendimento, né? De que Jesus é a nossa Páscoa, morreu por nós, a primícia, né? Aquele que ressuscitou por nós, é aquele que opera sinais no nosso meio, é aquele que nos prepara para o arrebatamento. Por que nós entendemos isso? Porque nós estamos vivendo a festa da expiação também, né? Nós temos essa experiência como igreja de arrependimento, de uso dos recursos da graça, de uso daquilo que é a santificação de Deus para nós. Bom, nós estamos aqui então encerrando este episódio e o Senhor com certeza vai nos acrescentar muito ainda no próximo episódio que nós vamos gravar sobre este assunto, abordando as próximas 3 festas ainda que o Senhor havia orientado para Israel. Agradecer mais uma vez aqui a presença do pastor Fádio Alvim. Pastor Fádio, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Alexandre, pastor Dario, a todos aqueles que acompanham esse programa. Pastor Carlos Dario também, a paz do Senhor. Obrigado pela sua participação e o aguardamos em outros episódios aí conosco. A paz do Senhor, agradeço pelo convite, né? A paz do Senhor aos pastores da mesa, aos irmãos que estão nos assistindo, a todos que estão nos assistindo. Amém. Amém. A você também que está conosco pela TV Manaim, pelo YouTube da Igreja Cristã Maranata, pelas demais mídias sociais, nós desejamos que Deus continue te abençoando com o conteúdo deste episódio, de outros episódios deste programa, e que assim você continue também curtindo, compartilhando, comentando, para que os assuntos deste programa ele seja alcançado por muitas pessoas e que assim o Senhor continue gerando frutos de arrependimento na vida de todos aqueles que o Senhor tem chamado para este plano de salvação. Assim, desejamos a todos a paz do Senhor Jesus.